Preciso saber um pouco. Preciso entrar nesse blog. curadoed.blogspot.com. Como bem lembrou a Marta, desde o último carnaval, na verdade, vivi um game meio insólito, que me encheu um pouco a paciência. Aprendi muita coisa, principalmente o quanto valeu ter a Marta do meu lado e o quão grandiosa ela é. 8 químio, 20 rádio, algumas tomografias, 5 PET scan, depois o linfoma. Passou de 10 centímetros a 0 em 1 ano. E segundo o Dr. Sérgio, médico do laboratório Felipe Matoso, ainda estou com uma inflamação, que pode ser efeito da radioterapia. Mas o total linfoma não aparece mais. Então, me despeço aqui de quem me deu um pedaço do seu carinho. Posso viver mais de 10 vidas, mas não conseguirei agradecer. Todos, beijo enorme. Contem comigo. Pela vida fora. Edmur Sayani. Ed, fala um pouquinho do seu blog pra gente. E aí? De volta. Como a Vera falou para não gastar dinheiro em roupa, eu vim com a mesma roupa que eu fiz a outra palestra, tá? Ó, Mauricião, gênio. Ira, obrigado. Vocês que ficaram aqui, eu tive o prazer de conviver com esses caras que falaram com vocês. E, assim, o Nelson Rodrigues falava que humildade ou é por malandragem ou é por caráter, tá certo? Mas tem que ter, porque é importante a beça, né? Eu não sei se eles são malandros ou têm caráter humilde, mas nunca vi um povo que faz tanta coisa falar de um jeito assim que não faz nada. É a coisa mais impressionante do mundo. Queria agradecer meu patrocinador, que é Deus. Eu não tenho patrocinador que nem vocês, assim, né? É Deus, né? Pô, o cara que me ajuda a beça. Faz um monte de coisa por mim. E eu vim falar de um negócio aqui meio louco, né? Porque eu trabalho, eu não curo doença, né? Eu não sou médico, não sou dentista. Eu trabalho com um negócio que talvez a Vera tenha mencionado, que aliás, o Roberto, todo mundo fala disso, né? A cura não é do corpo, a cura é holística, né? Todo mundo fala, tem que ser corpo e alma. E eu trabalho com um negócio que é ajudar as empresas a entenderem a importância de tratar bem as pessoas para que lá na ponta o cara atenda bem o cliente, tá certo? Eu trabalho com atendimento, eu tenho uma brincadeira que eu falo que tem iPod, iPad, iPhone, então a gente faz iDo, né? iDo é atendimento incrivelmente diferente do usual e atitude incrivelmente diferente do usual, que é um pouco do que esse povo tem. E aí, eu tenho mania de falar, quando eu falo de empresa, eu falo assim, empresa, no Aurélio, é entidade com fim lucrativo. Corporação, eu sempre falo assim, corpo e coração, mas sem o co, né? Fica pela metade, o coração some. E eu falo que eu trabalho numa companhia, certo? Companhia é a coisa bacana da vida. E minha companhia, por acaso, é um negócio muito doido, porque ninguém ganha salário. Ela não é uma ONG, mas é quase uma ação entre amigos, né? Porque ninguém ganha salário, nem eu, não ganho nem Prolabore. Quer trabalhar, vem aqui e vamos embora. E a gente fala do que o Roberto falou, que é a coisa mais importante pela qual a gente veio aqui, que foi entender um pouco das causas das pessoas. Por que causa as pessoas vivem. Então, tá bom. Então, primeira companhia da minha vida, vocês devem imaginar, né?
Quer dizer, tem um bigodudo aí que é meu pai e a minha mãe, tá certo? Não sei se vocês aprenderam com pai e mãe. Eu aprendi muito com pai e mãe, tá certo? Minha mãe já faleceu, meu pai está vivo, e minha mãe era... Eu varria chão, eu lembro, não tinha carpete na minha casa, porque a gente era meio duro, eu varria chão e minha mãe vinha varrer atrás. Por que você está varrendo? Você varreu mal. Varra 5% melhor do que eu espero, que eu nunca vou te encher o saco. Eu aprendi isso na vida, né? Se a gente faz 5% melhor do que espero que a gente faça, dá tudo certo. Então, minha mãe era... Depois eu vou falar. E meu pai era aquele cara que era assim, esteja onde estiver, trate as pessoas bem. Então, tinha pai gente e mãe gente com prefixo. Minha mãe era exigente, né? Então, os dois eram gente, mas minha mãe tinha prefixo. Então, tinha uma relação, e minha vida virou isso aí, gente e exigente, gente e exigente. Então... Tá aí, ó, meu pai, minhas irmãs, que vocês estão vendo ali, espero que vocês saibam quem sou eu, quem são minhas irmãs ali, né? Então, os caras são sacanas. Quem é você, Edmur? Não, eu sou o... Né? Vocês estão vendo, eu sou o da direita. Seu Edmur Sayane, dona Adriana. Minha vida sempre foi pautada em Edmur e Adriana. O que eu sou hoje? Edmur e Adriana, Edmur e Adriana. Beleza. Claro, né? Tem família, tem companhia. Eu vim falar de companhia aqui, tá? E aí vem o resto da companhia, tá certo? O mais velho, do meio a Marina, tá? Então, é Gustavo, Rodrigo e Marina, que são meus filhos. Gente boa beça. Assim, 33, pasmem, eu com essa carinha de 35, 33, 31 e 29. E você não imagina, tem um monte de gente aí que tem menos do que isso. Passa muito rápido. Mas, graças a Deus, a alforria, já assinei a carta de alforria, cada um está vivendo por conta própria e tal. Eu falo que a minha mulher é muito engraçada, ela não tem filho, ela fala assim, o Fábio, nessa história do trabalho como se fosse teu filho e tal, ela fala assim, pai pode nem ter feito muita coisa pelos filhos, mas o que deixa de fazer é brincadeira, né? Pai deixa... Aí minha filha, indo de Milão para Londres trabalhar, na boa, assim, né? Estava com emprego em Milão, foi para... Pai, o que você deixou de fazer por mim? Por exemplo, morar em Milão e resolver ir para Londres sem ter salário e poder ir. Eu já tinha 3 filhos com 26 anos. Mas a vida rodou. Está aí a Marta, mencionada ali, né? Minha vida, casei, tive mulher, tive filho e me separei. E há 20 anos eu estou com a Marta. Tá certo? Que esse ser humano que apareceu na minha vida, tudo mudou na minha vida depois da Marta. Virei empreendedor, certo? Hoje eu virei dono de ONG, né? Porque depois de ouvir esse povo falar tudo, virei dono de ONG. Aí rolou uma tossinha, né? O Roberto tem toda a razão. Uma tossinha. Um ano antes da tossinha, eu tinha feito, através da minha amiga, estou falando das companhias da minha vida, Thaís, Edmur, faz um seguro de vida. Eu, seguro de vida. Aí tá aí, seguro de vida. Como seguro de vida? Mas para que serve seguro de vida? Não, seguro de vida para você se proteger e tem um seguro contra doença grave. Alguém é autônomo aqui, não? Vocês têm preocupação de ficar sem poder trabalhar? Autônomo morre de preocupação, porque não tem nada, não tem na minha época era INSS, tá? Vocês falam de SUS, mas INSS, não tem NPS, não tem nada. Então, fiz um seguro, tá certo? De repente, a tossinha, doutor Jairo Piazzi, que é a minha primeira companhia, faz um raio-x, 10 centímetros de linfoma não Hodgkin no mediastino. Entre você, a Marta até hoje fala que quando eu liguei para falar que eu estava com isso, o telefone tremeu na mão dela. Falei, como assim? Não, eu senti que tinha uma coisa meio escabrosa. Tá bom. Enquanto você não sabe que tem linfoma, que não Hodgkin não é problema, né? Porque quando você fala, tive linfoma não Hodgkin, é curável. Você morreu. Durante 2 dias você morreu. Morreu. Dá pânico, dá desespero e tal. Mas engraçado que a energia que rolou para mim foi ao contrário. Falei, vamos lá, vamos fazer. Já fui fazer tomografia, PET scan, aí veio Zé Eduardo, que era um cara que era do CTI do Copadó, médico americanizado. Edmur, tu tá com um troço gigantesco no peito. Eu falei, pô, o que é isso? E vamos embora. Aí, Pantoja, aí cheguei no Daniel Tabac, que era o meu oncologista. Daniel Tabac tem 2 metros de altura, é uma criatura maravilhosa. Ele falava assim, não é tão grande. E aí, 6 quimioterapias, e o troço não diminuía. Até diminuiu, de 10 para 5 centímetros. Aí eu chegava para o Sérgio, que era do Felipe Matoso, e falava, Sérgio,
Posso te dizer, você vai tirar esse troço aí no Photoshop, meu amigo. Te vira para tirar isso aí. Eu não aguento mais fazer PET scan, entendeu? Tira no Photoshop. E o Sérgio, nada, e nada. E tal. Acabaram as quimioterapias, sobrou um negocinho desse tamaninho. Se alguém é engenheiro, né, 10 centímetros para 5 é 1/3 do volume. Já tinha diminuído 1/3, mas eu ainda estava desanimado e tal. E meti o blog no ar. O blog era porque o Tabaque falou para mim, o povo percebe câncer de um jeito errado. Né? Eu, por exemplo, quando meu pai, por acaso, 3 cânceres, o câncer dá tremor. Você não se aproxima das pessoas. Eu abri meu blog e falei, galera, vem para o blog, vamos conversar. E as pessoas começavam, elas falavam para mim, pô, eu saí mais animado do seu blog do que quando entrei. Falei, que bom, né? Mas o que eu precisava era de gente do meu lado. Marta do meu lado em todas as quimioterapias, Gustavo e Rodrigo em todas as quimioterapias, as namoradas deles na minha quimioterapia, quer dizer, os caras fazendo companhia para mim foi uma das coisas mais fortes que aconteceram na minha cura. Claro, eu tive um benefício que não foi que nem a Maria Aparecida, que, pô, eu tinha tudo pago, tinha plano de saúde, cheguei no Centron, né? Aí começa a história, né? A Kátia, esse é meu pai, minha mulher e tal, não sei o quê, e essa é a Kátia. Não pensa que plano de saúde é santo. Plano de saúde duvida até que você respire. Está respirando e tal? E aí, para marcar, para validar, foi um parto. E a Kátia é minha assistente que conseguiu marcar tudo direitinho, companhia, me ajudando a beça. E tudo direitinho. Direitinho, diabo. Chegava lá na Felipe Matou, não está aprovado o plano hoje. Primeiras vezes, né, antes da gente se escolar com a história. Porque o cara duvida que você tem que fazer PET de revisão. Como assim, pô? Né? O Tabaque pediu, não duvida, vai lá. Mas, no fim das contas, deu tudo certo. Aí apareceram esses seres humanos aí do Centron, né? O Tabaque tem um Centron, são as enfermeiras do Centron. Eu me divertia fazendo download, né? Porque quando você faz quimioterapia, se alguém já fez, é download, né? Você downloadeia 9 horas de coisa no teu corpo, entendeu? Então, vai lá, e é internet de escada, demora pra cacete. Fica aquele troço, né? E a veia, aí você acaba dormindo, vai, volta, aparece todo mundo ali, na boa, mas graças a Deus até ali não tinha aparecido a coisa que mais me doeu na vida, que foram as crianças, tá certo? Criança não apareceu, só adulto, Centron, acabou. Esse povo aí, essa moça pequenininha que está do meu lado é de Ribeirão, um povo divertido a beça. Boa. Aí vai embora. Martica está ali, minha cunhadinha, né? Eu falo que Vila Madalena tem tudo a ver, né? Eu tinha que me curar em São Paulo, certo? Tinha que me curar em São Paulo. Vou morar onde? Na casa da Martica. Então, a Martica me abrigou 1 mês e cacetada, pacientemente fazendo minhas comidinhas, certo? Todas as comidinhas que eu queria, brigou com a irmã dela, porque a irmã dela é minha mulher, achando que a Martica não estava tratando tão bem de mim, né? E a gente só nas conversas, saiada nova, saía da Vila Madalena, ia lá e tal. Martica, minha cunhada, companhia. Você não imagina o que é você poder estar na casa da tua cunhada ao invés de um hotel, tá certo? Podia estar no hotel sozinho e tal, minha mulher tinha que trabalhar, não podia estar aqui comigo o tempo todo. Então, Martica foi. Aí veio meu cunhado, né? Que esse aqui é muito engraçado. Cunhado, vocês sabem que tem aquela história que a sílaba inicial de cunhado denota o que é o parentesco, tá certo? A sílaba inicial. E o Tono falava assim, vou fazer uma trégua de ser cunhado. Durante esse tempo que você vier aqui, vou te pegar no aeroporto toda vez que você vier. Falei, que é isso? Vocês estão malucos. Meu cunhado, né? E fez isso aí. Aí você fala, caramba. E cheguei no tal do Einstein, que é um espetáculo. Com um pequeno detalhe. O Einstein trata melhor os pacientes pequenininhos que são do GRAAC do que os que pagam. É a coisa mais linda do mundo ver. É desesperador ver as crianças no Einstein. Tem 2 meninas que tiveram filho depois que eu saí do Einstein, fui visitá-las lá, elas falaram, Edmur, mudou nossa vida depois de ter filho. Por quê? Porque a gente não consegue mais se envolver com as crianças, porque é muito sofrimento. No dia que eu saí do Einstein, as enfermeiras falavam para mim assim, sabe para que a gente reza todo dia? Eu falei, pela minha saúde, né? Fiquei imaginando, não, para não aparecer criança durante um tempo, porque aquilo mata essas pessoas. E eu, caramba, a única coisa que me tirava do sério durante esse período todo de cura, ânimo total, galera pilhada e tal. Tinha dia que eu fazia quimioterapia, eu estava fazendo um projeto na Mafre, né? Na verdade, os nossos clientes acabam sendo nossos patrocinadores, e o pessoal falava, Edmur, você está bem? Tô. Porque você mudou de amarelo para vermelho durante a entrevista que você está fazendo comigo 10 vezes já. Porque a quimioterapia me fazia só isso, ela me fazia mudar de cor, meio camaleão, assim, ia ficando... Mas aconteceu.
Então, assim, eu falo, o que me fez passar por um câncer? Eu vou dizer para vocês, ó, um câncer nobre foi uma coisa frouxa, perto do que eu ouço por aí. Frouxa. A minha quimioterapia me deu pouquíssimo ingesta líquida, né? O tabaco fala, quimioterapia, ingesta líquida, bebe 4 litros d'água. Aliás, até hoje eu bebo muita água por conta disso aí, muita ingesta líquida. Tabaco. Estou com gripe, ingesta líquida, curava. Só a companhia dele e a confiança que eu tinha nele curava. Aí, Eduardo Veltman, que foi meu médico no Einstein, a criatura mais maravilhosa do mundo, um camarada completamente tranquilo, graças a Deus eu peguei médico tranquilo. Eu vim para São Paulo, pasmem, né? A gente é eu moro no Rio de Janeiro, sou paulista do interior, porque no Rio de Janeiro não tem máquina que faça radioterapia com precisão. Agora parece que o nosso amigo X fez um hospital lá que tem, mas até então eu podia ter feito o X. O Ike Batista, o Ike faz um monte de porcaria, mas ele faz muita coisa boa pelo Rio de Janeiro. Não dá para reclamar dele, não. E ele está levando a primeira máquina de radioterapia precisa, porque senão ia atacar a minha coronária. Eu falei, caramba, daqui a 10 anos eu estou com um problema de coronária por causa da radioterapia. Então, esse Veltman, outra criatura. O pessoal do Einstein é boçal de bom atendimento. É o negócio mais louco do mundo. Eu falo que, em saúde, o cliente sofre tanto que o nome dele é paciente. Entendeu? O negócio mais sério da saúde é que a saúde realmente não respeita nem minimamente o cliente como ele deveria ser, nem minimamente, tá certo? Quer dizer, o cara... E isso não é só privilégio do SUS. Tem muito lugar que você vai que as pessoas te tratam, você paga e as pessoas te... E médico normal que você paga, você espera meia hora. Tá certo? Então, é um negócio assim de... A gente está fundando o tal do Movimento Brasil Atende, que eu convencionei que a partir de hoje a gente vai fundar para dignificar os atendentes. Só que, às vezes, o pior atendente é o próprio médico. Ele dá exemplos ruins para as pessoas que trabalham com eles. Então, caramba, né? E o presidente do Einstein uma vez falou para mim, se o hospital não tivesse médico e doente de paciente, seria uma beleza. O parente de paciente, perdão. Porque parente de paciente é chato para caramba e médico tem uns que se acham Deus e tem uns que são Deus. Tá certo? Depende do grau. Né? Neurologista e cardiologista, normalmente, é Deus. Então, o que eu vim fazer aqui? Então, primeiro... contar para vocês que câncer, parece que 60% dos cânceres têm cura, tá certo? O cara que tem câncer não é contagioso, câncer, não tem essa história, pode chegar perto dele, pode conversar com ele, pode ligar para ele, conversa, troca ideia, pergunta como é que está, porque o cara vai melhorar a partir daí. É claro que ele tem que fazer o tratamento que ele tem que fazer, mas essas pessoas que me ajudaram, faltou falar só do Paulino, né? Paulino é meu motorista, tá certo? Ele era meu motorista. Paulino vive de táxi, né? Paulino... Não, eu te espero. Era 1 hora entre o tempo da radioterapia e ele me esperava em São Paulo. Ele tem uma qualidade, que ele é santista, eu também sou, né? Estamos aí na frente aí e tal, Libertadores. E o Paulino me ajudou. Aí eu falo, pô, o que eu faço com isso? Qual é o legado que eu posso deixar disso aí? Bom, primeira coisa, daqui a 6 meses depois que eu... Blog, né? Tem um blog bonito, curadoed.blogspot.com. Certo? Ânimo. Daqui a 6 meses, depressão. Aí você fala, pô, como assim? Depois de todo o ânimo... É que uma hora a bateria arria, né? E na hora que você sai do câncer, você não tem mais ninguém te dando apoio. Você tem que estar curado. E o curado... Essa história do curado Ed era muito engraçada, porque começou cura do Ed. Aí meu filho falou, para de cura do Ed, fala curado já. Aí deu certo. O que eu tenho que fazer aqui? Então, primeiro, agradecer esses 2 cidadãos aí que estão fazendo esse TEDx Vila Madá. Tomara que vocês da Luz lá façam um negócio tão lindo quanto eles fazem aqui, porque acho que é uma coisa singela, sem ostentação, e com uma frequência que faz esse troço aqui um negócio mais bacana que eu já vi, entendeu? Eu adoro todos os TEDs, mas esse aqui é meu xodó. E segundo, agradecer todas essas pessoas que estiveram comigo, que me deram a coisa mais importante da cura para mim, além do download, tá certo? Porque dizem que quimioterapia é veneno e radioterapia é incêndio no teu corpo, tá certo? Agora, quem me deu a energia do carinho, que é a coisa mais importante de todas, eu tenho que agradecer, me deram a oportunidade de agradecer em praça pública. Certo? Agradeço a Deus que me deu a possibilidade de ter todos os recursos necessários para me curar e, principalmente, as pessoas que estiveram do meu lado, que eu garanto que, sem essa dona Marta, que é a minha mulher, sem essas pessoas que estavam perto, talvez eu tivesse... ficado bem, mas não tão bem quanto eu fiquei. Fiquei muito bem e acho que igual aquela história da águia, né, que eu estou com 56,
troca pele, troca pelo, troca pena, troca bico e vão viver outra vida. Eu estou nessa segunda vida, espero que ela possa durar bastante. Obrigadão, viu? Minha mensagem é essa aí, né? Por causa de quem você está sobrevivendo. Companhia é bom, tá? Capricho. O segundo casamento, às vezes...